Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, retomando nossos trabalhos presenciais, mais uma vez na quarta-feira, fazendo o nosso trabalho híbrido, trabalho pessoal e trabalho na internet, trabalho virtual. Assim, aqueles que estão em casa, que não puderam vir, têm a oportunidade de acompanhar o nosso Evangelho em casa, né? Todos vocês já sabem, eu só vou lembrar que a gente tem, desde o tempo da pandemia, o Evangelho em Orações feito na internet, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Nas quartas-feiras a gente fazia e no domingo. E continuamos fazendo, né? Porque na quarta-feira voltou o trabalho presencial, mas a gente continua, com a ajuda do valoroso Reinaldo, a gente transmitir na internet, e no domingo a gente faz um revezamento de palestrantes também, para que a gente possa, então, fazer o nosso Evangelho e Orações todo domingo, 20 horas, no Facebook. Aqueles que quiserem também nos acompanhar lá, nós estaremos lá, tá bom? E para a gente começar o nosso trabalho, que já deu horário, né? E todo mundo quer participar da cromoterapia, então vamos fazer a abertura para que depois o nosso querido Mário Corona faça a palestra de hoje, para a gente seguir em frente, né? Então vamos mentalizar o nosso querido Mestre Jesus. Vamos deixar as nossas preocupações do lado de fora da casa, a nossa correria, o nosso dia a dia, porque agora é o nosso momento. É o momento em que cada um de nós vai mentalizar Jesus, vai mentalizar as suas necessidades, quer sejam elas físicas, emocionais, espirituais, para ajudar aos nossos amigos do plano maior da espiritualidade, as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, Corrente Azul, a tratar de cada um de nós, a cuidar de cada um de nós, para que cada um saia daqui muito melhor do que quando entrou. E é importante a nossa participação nessa ligação com Jesus, elevando o nosso pensamento, porque tudo isso favorece o tratamento que será aplicado. A nossa casa já foi preparada para esse trabalho desde as primeiras horas da manhã. Cada um de nós que aqui está pronto e preparado para receber as bênçãos dos amigos do plano espiritual. E o Mestre Jesus, com a sua proteção imensa do seu manto sagrado, a proteger esta casa, a trazer a luz, trazer a paz e isolá-la de quaisquer influências negativas, vai nos propiciar recebermos tudo dentro daquilo que nós merecemos, que nós precisamos. E a nossa parte é tratar de captar essas energias, essas bênçãos e trazer para cada um de nós, para que sigamos aos nossos nomes com as bênçãos de Jesus. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Professor? Vamos lá, determinantes. Boa noite. Nós possamos hoje, o tema é separação, mas que a gente possa ficar em união com Cristo. Separação. Esse é o título que Emmanuel deu à reflexão que ele faz sobre um versículo
que está no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 7. E quando a gente ouve falar nessa palavra separação, a primeira coisa que vem à mente é, por exemplo, separação conjugal. Um casamento que por algum motivo não teve continuidade. E um outro aspecto também que se pode pensar é a separação do corpo. É a perda do ente querido. E nós que já temos uma certa consciência da nossa essência, que é espiritual, ou seja, nós somos espíritos imortais, nós vemos que a palavra morte, a palavra separação, ela é ilusória do ponto de vista espiritual. Porque o que acontece com a separação é apenas, vamos chamar assim, a ausência do toque físico. É a distância que existe entre o plano espiritual e o plano material. Teve um padre, um teólogo, eu não vou me arriscar a falar o nome dele, porque acho que era francês. Então, como eu não sei falar francês, eu vou passar vergonha, para passar menos vergonha. Mas todo mundo já ouviu falar essa frase, que nós não somos seres humanos em uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais em uma experiência humana. E, em virtude disso, a gente pode entender um pouquinho do que é ilusório essa palavra separação, uma vez, como eu disse, que somos espíritos, estamos temporariamente revestidos por esse corpo de carne. Lá no Livro dos Espíritos também tem, eu não me recordo agora qual é a questão, onde o espírito ele não está limitado ao corpo. O espírito, ele mesmo encarnado, ele irradia as suas vibrações, ele irradia a sua energia, ele irradia o seu pensamento, ele troca, vamos dizer assim, contato com os espíritos encarnados e também com os desencarnados. Quantas vezes a gente sonha, né? Ou seja, a gente se desloca no nosso corpo, do plano espiritual. Aliás, toda noite acontece isso. Nós, muitas vezes, acordamos, ou talvez a maioria delas, e a gente não lembra do sonho que teve. Mas certamente a gente teve algum trabalho no plano espiritual. Então existe esse intercâmbio, vamos dizer assim, entre nós aqui, do plano material e aquele do plano espiritual. Por isso que eu citei essa questão do Livro dos Espíritos, em que nós, melhor dizendo, o espírito não está limitado só ao corpo. Ele mesmo encarnado irradia pensamento, irradia vibrações, né? Dentro desse entendimento que a gente procurou colocar da palavra separação, que num primeiro momento causa um pouco de angústia, uma certa tristeza, seja porque um ente querido partiu para o plano espiritual, ou um ente querido mudou de cidade, vamos ficar muito tempo sem ver, um filho, enfim. Como eu disse, dentro da visão espiritual, essa palavra é ilusória. E nós vamos procurar mostrar a importância da separação no texto evangélico, no caso do capítulo de João, mostrando inclusive que ela é efetivamente ilusória. No primeiro momento, como eu disse, é um impacto, mas com as experiências e o aprendizado a gente vai percebendo que ela é ilusória. Isso me faz lembrar uma frase de um baluarte do Espiritismo, que é Eurípides Barçanufo, a gente carinhosamente chama de tio Eurípides, em que ele dizia o seguinte: não vos sintais jamais a sós na luta, porque invisibilidade não significa ausência, ou seja, nós nunca estamos sós. Então, a separação, repito, ela é ilusória. Então, aqueles que se separam temporariamente da gente, por exemplo, porque partimos do plano espiritual, o espírito livre do corpo de matéria, da matéria, eles podem até se aproximar muito mais da gente, com maior facilidade da gente do que quando estavam próximos.
Às vezes nós brigamos, nós ficamos o marido num quarto, a mulher no outro, né? Sempre inimigo, não se fala, estão separados. Daqui a pouco estão unidos de novo. Em espírito, a gente consegue se manter próximos através do quê? Da vibração do amor, pensamento. Então, para a gente começar a falar sobre a reflexão de Emmanuel, eu queria contextualizar esse versículo, que ele se baseia para refletir, com um momento que aconteceu. Como eu disse, está no capítulo 16 do Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 13 ao capítulo 17, 18, ele é todinho, ele descreve todinho a última ceia de Jesus, a última reunião de Jesus com os discípulos. Então é importante a gente entender, para poder compreender, ou melhor dizendo, a reflexão de Emmanuel, a gente entender onde está esse momento. Contextualizar isso, a gente colocar no momento que ocorreu. E eu vou ler um pouquinho dos versículos que vêm antes desse versículo 7, apenas para a gente poder compreender um pouquinho mais. Eu vos disse estas coisas, para que não vos escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas, e chegará o tempo em que todo o que vos matar julgará que nisso faz serviço a Deus. Tratar-vos-ão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas vos disse isto, para que quando essa hora chegar, vos lembreis de que eu vos disse. Não vos disse, porém, desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, aonde vais? Mas porque vos disse estas coisas, a tristeza apoderou-se do vosso coração. E aqui é o versículo 7, um trecho. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas quando eu for, vou enviarei. E aí Jesus continua, né, no versículo de João, continua e ele fala sobre a justiça, sobre o juiz, que ele vai, mas enviará o Consolador. Tenho coisas para falar a vocês ainda, mas vocês ainda não vão entender, então vou enviar o Consolador, e que vai repetir tudo que eu já disse a vocês. E aí, nesse momento, nós já sabemos que o Consolador é a doutrina espírita. Então, o versículo é: digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Eu vou destacar duas palavras nesse versículo. Primeiro, digo-vos a verdade. Essa é uma verdade doída, né? Imagina os discípulos que conviveram com Jesus por 3 anos, e no primeiro momento parece muito pouco tempo, porque Jesus ficou na obscuridade até os 30 anos. A vida pública dele apareceu dos 30 aos 33 anos. Então, os discípulos conviveram com ele por 3 anos. Parece pouco. Imagine a gente se pudesse conviver com Jesus algumas horas que fosse. Né? A gente não queria sair da próxima dele e não. Né? E é isso que o Emmanuel vem trazendo na sua reflexão. A gente que, ou aqueles, eu coloco a gente porque a gente de alguma forma está se aperfeiçoando no estudo da doutrina, se entendendo, se conhecendo. Né? Então a gente que tem uma certa base espiritual, a gente consegue compreender, ter a consciência, melhor dizendo, da justiça divina a respeito de uma separação, por exemplo. Aqueles que ainda estão, mesmo aqueles que têm uma consciência espiritual, mas ainda relutam em acreditar, vão ter uma certa dificuldade em poder entender essa questão, porque nem tudo aquilo que a gente imagina que deva ser feito para a gente são os desígnios ou são as vontades do Pai, de Deus. Né? Então é importante que a gente tenha essa consciência. Né? Como eu estava dizendo, Jesus estava na última ceia com os seus discípulos e ele pega e solta essa frase: digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Nesses 3 anos de convivência,
ouvir essa verdade para os discípulos era algo inimaginável. Afinal de contas, Jesus era o Messias prometido. Era aquele que vinha trazer toda, vamos dizer assim, a salvação deles em relação ao jugo que eles carregavam quanto ao domínio romano na época, né? Então, durante esses 3 anos em que eles tiveram um aprendizado, em que eles foram, vamos dizer assim, doutrinados para poder disseminar, né, a boa nova de Jesus, naquela última ceia, Jesus dizia a eles que era conveniente que ele partisse. E aí vem a outra palavra: convém a vós que eu vá. Convém significa o quê? É necessário, é fundamental, é primordial que eu vá. Então, a vós é importante que eu vá. Por quê, gente? Porque a presença de Jesus no convívio com os discípulos não faria a eles despertar toda a força interior que eles tinham. Eles estavam no aprendizado, eles estavam aprendendo, mas toda a força que eles sentiam interna não era deles, era da presença do Cristo. E isso foi que Jesus procurou mostrar a eles a importância de ele ter que se ausentar. Jesus, evidentemente, foi crucificado, ele já preparava na última ceia os seus discípulos, os mais próximos, né, para aquilo que iria acontecer logo ali, logo próximo, que seria o seu martírio, que seria a sua crucificação. Mesmo assim, ele ressuscitou e ainda ficou 40 dias com os discípulos, até definitivamente retornar ao plano espiritual. Então, tem uma passagem, inclusive no Evangelho, em que Pedro quando eu falo assim desses assuntos, Pedro é uma criatura, uma figura que aparece sempre na minha lembrança. Pedro disse lá em Cesareia de Filipe para Cristo: mas imagina, isso jamais vai acontecer com o Senhor. Como se ele simplesmente nunca fosse desaparecer no sentido físico, né? Por quê? Porque nessa época Pedro ainda não havia entendido qual que era a conveniência da partida de Cristo. Então, ali ele ainda vivia as suas forças no apoio de Jesus, no apoio do Mestre, com as forças, na verdade, do Cristo. Então, mais tarde, em especial, e é por isso que ele me vem à lembrança, após o galo cantar, pela sua negativa, após ele negar Cristo por 3 vezes e o galo cantar, ali virou a chave de Pedro. Ali ele entendeu que as forças que ele tinha que desenvolver eram as dele, e não viver em função das forças de Cristo. Eu falo de Pedro porque Pedro negou Cristo 3 vezes. Assim como Jesus, quando ressuscitou, perguntou a ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Então, houve a negativa e houve a afirmativa depois. Quando Pedro afirmou a Cristo que o amava, é porque realmente, naquele momento, Pedro desenvolvia dentro dele todas as forças que ele precisava para não mais depender das forças do Cristo. Então, esse título separação, ele traz essa mensagem espiritual, a necessidade da gente desenvolver em nós mesmos as forças que nós temos, e que muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Não é verdade? Bem, dentro dessa colocação que eu fiz, a gente começa a entender o porquê do uso do verbo convém pelo Cristo. Porque ele não convinha ao Cristo, convinha aos discípulos que ele partisse, convinha aos discípulos que ele se separasse, para que eles pudessem, como disse, desenvolver todas as forças espirituais que eles tinham: fé, ações, o próprio Espírito, né? Bom, como eu sempre faço, vamos ler a mensagem e a reflexão de Emmanuel, para a gente poder entender tudo isso que eu acabei falando aqui, né? Então está no capítulo 125 do livro Pão Nosso, o título Separação. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Como eu disse, capítulo 16, o João fala sobre a preparação de Jesus aos discípulos sobre a sua partida. Então, Emmanuel começa: semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida
em favor dos companheiros. Como eu disse, né? Imaginemos receber uma notícia de uma separação dessa. Eu vou partir. Imagina a gente, por exemplo, está vivendo e recebe a informação de que um ente querido diz assim, ó, amanhã eu não estou mais aqui, tá? Estou zarpando. Quer dizer, é uma coisa que pega a gente de surpresa e entristece profundamente. Mas, como eu falei, a base espiritual nos mostra que essa separação é temporária. E é por isso que Emmanuel fala em ninguém sabia amar quanto ele. O amor de Jesus era um amor no nível mais alto, chamado amor ágape. É aquele amor que a pessoa ama por amar, não quer nada em troca. É um amor incondicional, total. E exatamente por ele ter esse amor, é que ele dizia aos discípulos e os alertava da sua partida. Por amor. Pode perguntar assim, puxa, mas por amor você dizer que vai partir quando toda a minha trajetória estou apoiado nos teus ensinamentos? Sim, porque por eu te amar, eu preciso que você ande com as suas pernas e não com as minhas pernas. Bom, Emmanuel continua. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Então, aqui ele já coloca algumas situações, se teimasse, evidentemente, entre aspas. Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria ou se conformaria à separação pela morte. Por isso que Emmanuel diz aqui, teriam acentuado as tendências egoístas. Ninguém mais queria morrer. Jesus ressuscitou Lázaro e ressuscita. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. Com a presença de Jesus, ninguém conseguiria entender por que eu tenho determinada moléstia, porque eu tenho determinado problema físico, orgânico, psíquico, enfim. Né? O que faria o quê? O que faria que é quando ele diz essa perturbação geral no mecanismo evolutivo, frearia a evolução de todos nós como espírito. Né? De novo eu repito, a partida de Jesus, a separação dele dos discípulos foi para que eles crescessem em espírito. E, só para complementar essa colocação, todos os apóstolos, discípulos que se tornaram apóstolos, todos os apóstolos de Jesus, exceto João, todos foram matados, né? Como dizia um querido amigo nosso. Foram mortos. Só João que morreu por velhice. Todos os demais foram sacrificados de alguma forma. Para se sacrificar por Jesus. Vejam quanto a ausência de Jesus foi conveniente para eles. Porque a partir daí, eles passaram a divulgar a boa nova do Cristo. E aí, não temeram mais nada. Cresceram, como eu disse, em fé, em esperança, em ações e em espírito. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro lado, seria perpetuar a indolência e a preguiça de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos, enfim. Agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor, por elevada conveniência ao bem comum. Esse bem comum é o bem de todos nós, no sentido da nossa evolução espiritual, e entender o que está acontecendo. Por quê? Porque, como eu disse, mesmo quando a gente tem alguma base espiritual e tem ainda uma certa dificuldade em entender uma separação, a gente tem que entender que a separação ela tem uma finalidade. Quando eu falo da justiça divina, é exatamente isso. Tudo que nos acontece tem uma finalidade, tem um objetivo, nada é por acaso. E aqui Emmanuel diz exatamente isso.
E quantas vezes surgirá a viuvez, enfim, a separação por algum motivo e a dor por elevada conveniência ao bem comum. Então nós precisamos ter esse entendimento para que a gente possa superar as eventuais separações, seja por qual motivo for. E no fim, Emmanuel fecha com chave de ouro dizendo o seguinte: recordai a presente passagem do Evangelho, ou seja, todavia digo-vos a verdade, a vós convém provar. Quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Eu escrevi várias coisas, né? Estou falando algumas coisas de lembrança. Mas com relação especificamente a esse último parágrafo, eu escrevi num momento talvez de intuição, dizendo o seguinte: todos aflitos pelos que partiram, se a morte é para os que partem renovação, o é também para quem fica, renovando em fé, esperança, despertando para o verdadeiro valor da existência, despreendendo-se das coisas da matéria. Fortuna, cargos, destaque, passa a ser secundário na separação física de um ente querido, por exemplo, resgatando o verdadeiro sentido da vida e a certeza de reencontrar esse ente querido no outro plano muito mais feliz. E o que nos une a esses entes de parte? O amor. Ninguém amou mais do que Jesus. E por amor, ele foi crucificado, e por amor, ele disse aos seus discípulos: é conveniente a vós que eu vá. E por amor, ele deixou os discípulos para que se tornassem apóstolos e que pudessem divulgar todo o teu evangelho de amor, todo o seu, melhor dizendo, legado de amor, de boa nova, do ensinamento que ele veio trazer. Como eu disse, ou se eu não disse, vou falar agora. O capítulo 17 do Evangelho de João, ele é todo uma prece. Eu já falei isso em outra oportunidade, não me lembro se presencial ou mais, mas ele é uma prece em que Jesus, ele não faz a prece por aqueles que estavam no momento, só, melhor dizendo, por aqueles que estavam convivendo com ele naquele momento. Não. Ele fez essa prece por todos nós, que aqui estamos, por aqueles de nós. Eu vou ler um trechinho, porque ele tem 26 versículos, mas eu gostaria de ler alguns versículos só, dando a importância e dando essa conotação que eu falei agora. A prece dele não foi momentânea, foi eterna. Então o versículo 1 diz: tendo assim falado, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Lhe deste, quer dizer, a todos a quem Deus confiou a ele. Esta é a vida eterna, nós. Esta é a vida eterna, que te conheçam por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te revelei sobre a terra, consumei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me, quer dizer, louva-me, contigo, com aquela glória que eu tive em ti, antes que o mundo existisse. Aos homens do mundo, que me deste, manifestei teu nome. Eles eram teus, e tu os deste, e deram cumprimento às tuas palavras. Os primeiros homens confiados a ele, e desde que o mundo, antes que o mundo existisse, porque Jesus, quando escolheu os 12, ele sabia perfeitamente quem eram eles. Porque ele disse aos seus discípulos, aos seus futuros apóstolos: antes que o mundo existisse, eu já existi. Por isso que Jesus é o governador do nosso planeta. Aí um pouquinho mais à frente, no versículo, ele diz: enquanto eu estive com eles, guardei-os em teu nome, conservei os que tu me deste, e nenhum deles se perdeu,
a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja que isso João anotou enquanto Jesus estava encarnado. O filho da perdição, Judas, para que se cumprisse a Escritura. E vai. E aqui vem o versículo 20, onde ele diz o seguinte: e não rogo somente por eles, mas rogo também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. A separação é física, mas a presença espiritual de Jesus é permanente junto a nós. Muita luz, muita paz a todos e que Ele nos abençoe. Obrigado. Então, depois desta maravilhosa palestra, que traz muito para nós refletirmos, nós vamos fazer as nossas vibrações da noite. E começamos a vibrar pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontram através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Em especial a paz entre Israel e o Hamas, o Hezbollah e todo o Oriente Médio. Que possa o cessar-fogo ser respeitado, os reféns trocados e possam seguir em paz naquela região. Vamos vibrar também por Ucrânia e Rússia, que possa haver também um cessar-fogo, um tratado de paz, para que aqueles povos possam recomeçar as suas vidas e recompor as suas cidades, as suas moradias. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem, através das negociações internas, através dos acordos, um ponto para regular as despesas, os gastos, para que o nosso Brasil possa ter recursos para serem aplicados na saúde, na educação, na alimentação do nosso povo brasileiro. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, Mestre Jesus, onde haja um leito de dor, que as tuas correntes médicas ali se façam presentes para tratar, para ajudar, para cuidar de cada um desses irmãos. Vamos vibrar também por todos os detentos. Cada um desses irmãozinhos detentos possam encontrar através do teu amor, Mestre Jesus, o ponto para reiniciar, pedindo perdão, se arrependendo dos seus males praticados e recomeçar a sua vida de reforma íntima. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Mestre Jesus, que o teu Evangelho seja a diretriz para esses irmãos seguirem em frente. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Que também, Mestre Jesus, as tuas energias positivas, as lições do teu Evangelho possam surtir o efeito nesses irmãos e que eles possam sair dos seus vícios e recomeçar as suas vidas. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram em orfanatos, em creches, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente e o teu exemplo seja a diretriz para todos esses irmãos. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Que a tua luz ali esteja, Mestre Jesus, para clarear, para estabelecer a paz e o amor em todos esses lares.
Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Mestre Jesus, que todos esses desaparecidos possam ser encontrados pelas equipes de resgate e trazidos ao seio de suas famílias. Vamos vibrar também por todos os nossos desafetos. Vamos pedir que os nossos guias espirituais, que as correntes que aqui trabalham, levem o nosso pedido de perdão a todos os nossos desafetos. Levar também o nosso arrependimento sincero e honesto por todos os males que praticamos. Mestre Jesus, que possamos seguir numa nossa reforma íntima, pedindo perdão e se arrependendo daquilo que fizemos de errado. Nós vamos também, Mestre Jesus, pedir por todos aqueles cujos nomes se encontram no chat do nosso Evangelho e Orações de hoje. Todos aqueles que estão participando virtualmente conosco possam receber as tuas bênçãos, o teu amor e o teu carinho, assim como todos os nomes ali colocados recebam a cura necessária, a bênção necessária, o amparo necessário. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que eles possam ser abençoados em seus lares, receber as luzes, a paz, o equilíbrio e tudo mais que for necessário. Vamos vibrar pelos nossos lares. Que a tua luz branca, Mestre Jesus, esterilizadora, limpadora, possa passar por todos os cômodos da nossa casa, limpando-os, trazendo a paz, o equilíbrio, a harmonia, eliminando fluidos deletérios, eliminando miasmas. Se houver alguns irmãozinhos ali com o espírito de trazer a discórdia, que eles possam ser encaminhados e esclarecidos na tua seara bendita de amor e trabalho. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Mestre Jesus, que a tua luz e a tua paz sejam derramadas sobre cada um de nós. Que nós possamos, Mestre Jesus, receber a cura para tudo aquilo que nós viemos buscar nesta tua casa. E seguirmos em frente na tua jornada. Vamos, Mestre Jesus, pedir às correntes médicas que fluidifiquem as águas de todos aqueles que trouxeram as águas aqui, assim como todos aqueles que se reúnem virtualmente conosco. Que as águas desses irmãos, nas suas casas, nas suas mesas, possam ser abençoadas e o medicamento colocado, assim como as águas das garrafas daqueles que aqui vieram a estar conosco. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Vamos agradecer, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de estarmos orando, agradecendo por tudo aquilo que temos recebido, Mestre Jesus. E se pedimos ainda, Mestre Jesus, é porque necessitamos do teu amor, da tua força, do teu carinho, para suplantar, superar as nossas dívidas, o nosso karma. Abençoa-nos então, Mestre Jesus, proteja-nos e permita levar para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, essa paz que recebemos e que sentimos nesta casa. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aos nossos recadinhos, como sempre. Bom, vamos começar com as cestas básicas, né? Dia 8, próximo, nós vamos distribuir as cestas básicas para as 35 famílias que nós colaboramos. Então eu peço a vocês, quem puder nos ajude, traga mantimentos, os itens da cesta básica estão no quadro branco ali na frente, e vocês, por favor, aquilo que vocês puderem trazer, nos ajuda demais na composição das cestas básicas. Podem deixar com o Luiz do Bazar, que ele vai receber para depois ele montar as cestas básicas para o dia 8 de fevereiro, quando será, então, o dia também do nosso tratamento de cura, né? Nesses 2 primeiros meses do ano, por causa de carnaval, por causa de feriados, nós postergamos os nossos tratamentos de cura. Então, o primeiro tratamento de cura será 8 de fevereiro,
o segundo será 8 de março, e aí daí para frente, no último sábado de cada mês. Ali no nosso mural, nós temos o calendário do tratamento de cura. Aqueles que quiserem passar pelo tratamento de cura, terão que passar por uma triagem na quinta-feira com o Claudio Mir, e aí vocês podem se agendar com a Mari, que está ali na recepção, para participarem dessa reunião. Essa triagem é feita na quinta-feira, mas serve também para aqueles que querem conseguir uma orientação, conversar sobre a doutrina, falar sobre as suas dificuldades, aquilo que precisam. O Claudio Mir também está aí na quinta-feira para atender vocês e para conversar com vocês, né? Então, isso é uma parte dos nossos recados. Nós temos no fundo da sala um bazar, né? Um bazar que também recebe coisas para serem recicladas, né? Podem ser roupas, sapatos, enfeites, livros, aquilo que vocês tiverem em casa que não forem utilizar mais, podem trazer e doar para o bazar, deixar com o Luiz. O Luiz recebe, faz a triagem e coloca ali para vender. Essa renda do bazar, daquilo que vocês comprarem no bazar, também serve para nos ajudar na cesta básica, né? E na manutenção da casa, tá bom? Nós temos nas terças-feiras, ainda não começou, vai começar em março, o curso básico da doutrina espírita e também o curso de orientação, educação mediúnica. Então, aqueles que quiserem fazer o curso e tiverem interesse, podem se inscrever também com a Mari, e ela vai passar para os professores, tanto do curso básico quanto do COEM, e vocês poderão fazer o curso virtualmente, não precisa vir na casa, podem fazer tudo virtual, como nós estamos fazendo o nosso Evangelho e Orações, tá bom? No andar de cima nós temos uma biblioteca com inúmeros títulos, aqueles que gostarem de ler e quiserem, só subir lá em cima e escolherem o seu título, levem, leiam, tem um mês para ler, depois trazem de volta e trocam por outro título. Quem quiser trazer a sua garrafa de água de casa pode trazer. Quem esqueceu e quiser uma garrafa de água, o Luiz tem para vender lá no bazar, para vocês levarem para a cromoterapia, para fluidificar as suas águas, tá bom? Das nossas lives, a gente já falou no começo, não vou repetir. Nós temos também uma rifa aqui, que não me passaram, mas eu sei que tem a rifa. Aqueles que quiserem... Liquidificador. Aqueles que quiserem um liquidificador, novinho em folha, na caixa, maravilhoso. A rifa é R$5. Aqueles que quiserem comprar, nos ajudam também na manutenção da casa, tá bom? Que Deus Pai abençoe vocês. Uma ótima cromoterapia para todos e até a semana que vem, se Deus quiser.